Bom dia, Jacareí! Estou de volta aqui no nosso telejornal matinal que hoje comemora 2 anos de existência. O Bom Dia Jacareí, há 2 anos aqui na grade de programação da TV Câmara. E hoje você vai saber como foi a primeira sessão ordinária do segundo semestre que aconteceu ontem aqui no plenário da Câmara Municipal. E também vamos mostrar como foi a Conferência Municipal de Assistência Social que foi realizada na semana passada. E veja também que Jacareí vai ter um curso de orquídeas. No segundo bloco, a gente recebe o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o ex-vereador Adilson Domiciano. E no primeiro bloco, a nossa convidada é a jornalista Lucimara Nascimento, que vai comentar como foi a primeira sessão ordinária do segundo semestre. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Pois é, voltando de... Eu estou voltando de férias, eu estou mais feliz que a base de sustentação do governo Temer, só que a minha alegria é genuína, é sincera e não faz mal a ninguém. E não tem interesses políticos não causa nenhum. mal a ninguém voltando de um período de férias. É isso aí, Mara. Bem-vinda também aqui hoje ao nosso jornal. Obrigada, Elton. Bom dia, Jacareí. Ontem aconteceu a primeira sessão, né? Tinham inicialmente 2 projetos, né? Elencados para a ordem do dia, mas teve a inclusão de mais um decreto legislativo de autoria da presidente da casa, a Lucimar Ponciano. E a votação foi tranquila. O veto do prefeito, era do prefeito, né, para um projeto original da doutora Márcia, que falava da fixação do nome dos remédios disponíveis para pessoas que têm diabetes, pressão alta, né? Dentro do programa Farmácia Popular. Dentro do programa Farmácia Popular. Mas o prefeito vetou, porque ele considerou que, na verdade, já existe, né? Essa obrigatoriedade dentro do programa da Farmácia Popular de afixar o nome desses remédios e que a gente estaria fazendo um projeto redundante, né? Já existiria um projeto do governo federal com a mesma finalidade. Esse projeto, esse veto foi mantido, mas não foi tão tranquila. Algumas pessoas, a própria vereadora, né, a autora do projeto original, que é a doutora Márcia, ela defendeu o projeto dela, porque ela fez uma pesquisa em várias farmácias da cidade e não havia essa listagem. Só uma farmácia, ela até colocou uma imagem, né, durante a sessão, na hora da defesa do projeto dela, só uma farmácia tinha a lista dos remédios afixada e praticamente atrás de uma prateleira. Ou seja, existe a lei federal, mas não está sendo cumprida. E o próprio vereador Arildo, na hora de votar, falou sobre isso, né, também, que se a lei não está sendo cumprida, a lei da doutora Márcia seria um reforço para que essa lei fosse cumprida. Não existia assim uma questão propriamente jurídica que impedisse, seria... Não é nada anticonstitucional. Anticonstitucional, justamente. O vereador Luiz Flávio também foi contra o veto, o vereador Arildo, a própria doutora Márcia. O vereador Fernando também falou dessa questão, que inclusive, e o próprio Arildo também, na defesa do seu voto, ele falou a mesma coisa, por exemplo, do próximo projeto que seria votado, que é o do vereador Valmir, né, a respeito do rebaixamento das guias. O projeto do Valmir, na verdade, ele está colocando um parágrafo numa lei que já existe, para reforçar que em cada vez que que seja instalada uma faixa de pedestre, ali naquele espaço, a guia seja rebaixada. Ou seja, é um projeto que já existe e ele está acrescentando alguma coisa que ele vai considerar um plus para a população da cidade. Mas voltando ao projeto da doutora Marta, do veto do prefeito, o vereador Arildo fez essa defesa, o próprio Fernando fez a mesma defesa, dizendo que era um reforço, né, que nada implicaria de problemático para a cidade de ter essa lei para ajudar a população, aquelas pessoas que vão até as farmácias e não sabem nem que tem o remédio e que ela teria direito àquele remédio, inclusive de graça. Só olhar ali, ó, tem um remédio de diabetes, de pressão alta. Ou seja, no resumo da ópera, um projeto foi vetado porque já existe uma lei, porém essa lei que já existe não está sendo aplicada. Exatamente. E a questão que fica é que a população, então,
continua sem saber qual é o remédio que está disponível na farmácia popular, seja isso uma lei federal, municipal ou estadual. Exatamente. A questão é quem fiscaliza isso também e como então o poder municipal, o público municipal, o poder executivo pode cobrar para que essa lei seja cumprida. Exatamente. Isso facilita muito a vida do consumidor, projeto... da pessoa doente que vai a uma farmácia em busca de um remédio. Isso. No projeto da doutora Márcia estava previsto isso, inclusive, a fiscalização, né? Coisa que não está acontecendo hoje com essa lei federal que já existe. E o projeto do Valmir, ele foi aprovado. Segunda votação, Segunda votação, aprovado por unanimidade, todos elogiaram, porque realmente é um projeto que favorece a mobilidade de pessoas que têm deficiências, né, cadeirantes, os próprios idosos, né, porque realmente ele até ele falou uma coisa que a gente acha até engraçado, né, na hora que a gente fala que quando a gente desce uma calçada é muito fácil, mas vai tentar subir se você tem alguma questão de mobilidade, né? Imagina uma cadeira de rodas e uma guia alta, muito difícil, né? E não é só os idosos, os cadeirantes, até grávidas, né? Determinado estágio da gravidez, a mulher tem uma certa dificuldade de mobilidade mesmo, né? Carrinho de bebê, exatamente. Que usam bengala. Então, é uma coisa, na verdade, o projeto parece óbvio, mas não estava acontecendo isso, né? E na mesma altura de uma faixa de pedestre tenha uma guia rebaixada. É óbvio, mas não estava acontecendo. Ele citou o vereador Valmir citou alguns pontos em que a mobilidade urbana, a Secretaria de Mobilidade Urbana já está fazendo essa questão do rebaixamento das guias onde havia uma faixa de pedestre. Mas, enfim, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. E foi incluído um projeto de decreto legislativo da vereadora Lucimar Ponciano, para uma homenagem aos educadores físicos. Seria um dia de homenagem próximo ao Dia do Educador Físico, onde aconteceria o Diploma Educador Físico Destaque do Ano, né? Dia 1º de setembro é o Dia do Educador Físico e as instituições mandariam, né, os seus destaques, né, os seus educadores físicos seriam selecionados para que eles participassem, né, dessa homenagem. O projeto foi aprovado, mas o vereador Arildo também votou a favor, mas ele fez uma observação a respeito da quantidade de homenagens que os vereadores quisessem colocar nas ordens do dia, né? Esse projeto também de decreto, ele vai ter uma característica especial, que ele não vai ser realizado à noite, vai ser realizado durante o dia, justamente para conter custos, não é isso? Justamente, é exatamente isso. Esse projeto vai ser realizado durante a sessão ordinária mesmo, para evitar custos, como a vereadora bem justificou ontem. E é isso, mas aí tem a questão das homenagens, porque a quantidade de projetos do semestre passado foi uma quantidade de projetos razoavelmente alta, teve as frentes, né, mas favoreceu questões muito objetivas e práticas para a cidade, como a questão da saúde, a infraestrutura. Então foi só uma observação do vereador. E a sessão correu tranquila, né, sem sobressaltos. Ok, e já que o fim de semana está se aproximando, será que haverá alterações nas temperaturas? Confira na previsão do tempo da Clima Tempo. Hoje o tempo promete uma mudança importante em relação às últimas semanas. Tem previsão de chuva para essa quinta-feira aqui em Jacareí. O sol vai aparecer fraco durante boa parte do dia e a chuva deve cair no final da tarde, mas ela será fraca. Então, quem deixou a janela aberta todos esses dias aí, contando que não ia chover, hoje deve chover no final da tarde. A umidade relativa do ar fica em 77%, com também 77% de possibilidade de chuva. A mínima fica em 8 graus e a máxima deve chegar aos 26. Amanhã teremos uma queda brusca nas temperaturas com a chegada de uma nova frente fria na cidade. A umidade do ar vai marcar 59%, com 77% de chances de chuva,
que deve ser fraca e também deve cair na parte da tarde. Os termômetros devem variar entre 12 graus de mínima e apenas 17 de máxima. Pouca variação na temperatura, frio possibilidade de chuva. Mas você não estava aqui a semana passada, outra semana, mas eu e Patrícia sofremos bastante com esse ar seco que a gente estava, graças a Deus, que vai vir chuva hoje, esse final de semana, esperamos que seja úmido para a gente conseguir lubrificar aqui as nossas gargantas. Baixar a poeira. Bom, e com o objetivo de analisar, debater e incluir a população nas ações da Secretaria de Assistência Social aqui na nossa cidade, a Secretaria realizou na semana passada a sua 11ª conferência. O tema foi a garantia dos direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. A doutora Abigail Torres abriu o evento e abordou a importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. Confira na reportagem de Daniel Mendes. Cerca de 400 pessoas participaram da 11ª edição da Conferência de Assistência Social, realizada entre os dias 27 e 28 de julho, no Educamais Jacareí. É um momento muito importante para a população discutir junto com a assistência social, com os serviços, com as entidades, com as instituições, quais são as políticas públicas que a gente quer implantar aqui de âmbito da assistência social e quais são, principalmente referente à qualidade dos serviços. Para a secretária de Assistência Social, é necessária a união entre o poder público, sociedade civil e entidades para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Hoje a gente tem um trabalho forte, nós estamos nesse início de gestão modificando muitas coisas dentro da assistência social, mudando alguns endereços, a parte de estrutura física do atendimento, investindo em capacitação dos profissionais, fazendo essa conferência e trazendo essa reflexão para a população. Então nós estamos num momento muito importante para o município de Jacareí, porque a gente junto à sociedade civil, as instituições e o poder público para discutir e para promover eu sempre discuto sobre isso, mas promover num momento no nosso município uma cidade mais justa, igualitária e inclusiva. Eu acho que esse é o nosso objetivo. O vice-prefeito de Garçazac e a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, estiveram presentes e destacaram a importância de haver debate sobre o tema com a participação da sociedade civil. A conferência tem que ter a participação popular no caso. A população tem que estar presente. Afinal de contas, não é somente a prefeitura que deve fazer um trabalho nessa área social no caso. Eu acho que a presença da população é super importante. Então, não só a população, mas também as entidades envolvidas, né? Essa discussão é importante porque ela reúne todos os atores, os trabalhadores sociais que vão fazer projetos e programas para minimizar a violência, minimizar os conflitos, a vulnerabilidade social. Então é um conjunto de ideias, é um debate muito interessante, do qual não fica no papel, né? Porque essas ideias também, ela vai participar da conferência regional, depois da conferência estadual e a nível nacional. Segundo a diretora de Gestão de Assistência Social, o desafio de Jacareí é realizar o levantamento de dados que vai diagnosticar as grandes demandas que a cidade tem e ajudar no direcionamento dos trabalhos da secretaria. Olha, esse é um tema assim muito importante, porque quando nós chegamos nós sentimos uma falta justamente desses dados. Então a secretária nomeou uma comissão, uma comissão montada por conselheiros da assistência social e por funcionários também da Secretaria de Assistência. E essa comissão está elaborando um diagnóstico e esse diagnóstico vai apontar. Acredito que até o mês que vem a gente conclua esse diagnóstico e ele vai apontar qual a maior demanda de fato para a assistência social de Jacareí, onde ela deve atuar com mais ênfase. Com o tema Garantia de Direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, a doutora e especialista no assunto, Abigail Torres, apresentou a importância do tema no atual momento econômico que o país atravessa. E é bastante estratégica essa discussão, né, no momento em que a gente vive uma crise econômica e os governos tendem, em momentos de crise econômica, a justamente reduzir direitos sociais. Mas em momentos de crise econômica é justamente quando são mais necessários os direitos sociais, porque
é aí que impacta mais, né? Quando a gente tem crise, quando a gente tem problemas de emprego, isso vai impactando a vida das pessoas e principalmente as pessoas que têm menor acesso à renda, menor acesso a condições de desenvolvimento, né? O momento é de unir forças e garantir os direitos aprovados para a causa assistencial, segundo Abigail. Então, o que a gente está discutindo nas conferências é como é que nós vamos manter o sistema de proteção que foi aprovado na Constituição. Então, como é que a gente pode se mobilizar para isso e como é que a gente pode aperfeiçoar e fazer avançar essa atenção que os municípios implantaram desde 2005, quando consolidou o Sistema Único de Assistência Social. Isso aí, sobre a Conferência Municipal de Assistência Social, a gente conversou bastante sobre isso semana passada, inclusive com a secretária Patrícia Giuliani. E agora vamos ficar atentos à localização dos radares móveis em nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, São Jorge e Presidente Humberto Castelo Branco, e nas ruas Padre Eugênio e Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto Castelo Branco, Elmira Martins Moreira e Maria Augusta Fagundes Gomes, e nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Padre Eugênio e também na Estrada Municipal Biagino Chief. E as orquídeas são flores raras e valorizadas, porque exigem técnicas especiais para cultivo e manutenção. Para desenvolver esse trabalho e apresentar espécies diferentes, produtores, estudantes e amantes das flores podem se inscrever no curso de cultivo de orquídeas, promovido pela Associação dos Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Jacareí. O repórter Daniel Mendes tem mais informações. Acontece em Jacareí entre os dias 9, 10 e 11 de agosto o curso de orquídeas, curso profissionalizante. Para falar mais sobre este curso, eu converso agora com o presidente da Associação de Agroecologia do município, Haroldo Braga. Haroldo, como é que vai funcionar esse curso? O curso de orquídeas é uma parceria do FAESP, Senar, Sindicato Rural de Jacareí, através da PROAGE. É um curso profissionalizante, acontecerá nos dias 9, 10 e 11, o dia inteiro, das 8 às 17 horas. E fala de todo o universo das orquídeas, que é apaixonante. Desde como cultivá-la, como manejar, como reproduzir. É um curso profissionalizante com certificação totalmente gratuito. Ou seja, aquelas pessoas que têm interesse em aprender um pouquinho mais sobre as orquídeas, até mesmo para a questão da comercialização, é uma boa dica. Isso mesmo. O Sindicato Rural de Jacareí, junto com o Senar, tem vários cursos para profissionalizar o produtor rural, é voltado para a área rural, tá? Aquele que tem um pequeno sítio e quer cultivar um orquidário, quer comercializar as orquídeas de forma correta, duplicá-la e tem certificação, é bem legal esse curso. E quem é que pode participar desse curso? O que é necessário para poder participar? Como eu disse, é voltado para pessoas da área rural, tem que ser maior de 18 anos, tá? Tem que fazer as inscrições no prazo correto, tá? E tem que estar disponível 100% para o curso nesses 3 dias. E essas inscrições, ela tem algum valor e como que ela pode se inscrever? É totalmente gratuito, não paga nada, tem almoço incluso, tá? As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp 99749-8047 e até 3 dias antes do curso. Ou seja, então até o dia 6 de agosto as inscrições estarão abertas. Isso mesmo, correto. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. Então, reforçando, para você que está interessado em fazer o curso profissionalizante de orquídeas, as inscrições vão até o dia 6 de agosto e você pode se inscrever através do WhatsApp, que é o 99749-8047. E o curso vai acontecer aqui no Recanto dos Ipês, que fica na Estrada do Porto, número 1201, no bairro do São Silvestre. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem.
Bom, orquídeas, né? Mara é especialista em orquídeas, ela tem algumas informações sobre... Quem me dera, né, ser especialista em orquídeas, porque você sabe quantas espécies de orquídeas existem no mundo, Elton? Eu não saberia diferenciar uma orquídea de uma rosa, eu acho. Mas... Não, você sabe. São 50 mil espécies de orquídeas no mundo. 20 mil da natureza e 30 mil criadas em laboratório. Eles fazem cruzamentos de espécies e isso resulta em novas espécies. As orquídeas azuis, né, que a gente vê tanto por aí. Tem orquídeas até, assim... Tem negras. Tem uma que chama orquídea Drácula vampira. Sabia disso? Eu não faço ideia. Mas só que, na verdade... chamada de orquídea... Bom, enfim. Na verdade, a Drácula vampira é uma das mais caras. Ela tem... Eles dizem que ela tem cara de macaco, mas eu não sei por que chama Drácula vampira. Ela custa 40 mil reais. Olha só. Então, pode custar até 40 mil reais. Mas é assim mesmo que eles definem, né? Ela tem cara de macaco, mas chama Drácula orquídea. Mas existem as mais baratinhas também, né? Existem as que custam 10 reais. Assim, a orquídea tem uma variação imensa de cuidados e de preços, né? De tipo de espécie, de preço. E floresce uma vez por ano, geralmente? Normalmente. A maioria floresce uma vez por ano, mas tem orquídea que gosta de muito sol. Tem orquídea que não tolera sol. Tem orquídea que precisa de muito pouca água, né? Por isso que as pessoas normalmente... Ela diz que não sabe muito de orquídea, mas já sabe muito mais do que a gente. Não sei, isso é só... Uma pesquisa. Imagina, é só uma pesquisa, né? Imagina, para cuidar, né? O Elton sabe que cuidar de uma orquídea não é muito fácil. Eu ganhei uma orquídea aqui na TV Câmara, ela fica aqui na janela da sala lá, mas ela morreu a flor já. Então, normalmente... Eu não cuidei direito dela. O que as pessoas fazem é colocar uma orquídea... Quem cuida das plantas aqui é o Luiz. Segurança, e a Maria Helena, funcionários aqui, eles cuidam das plantas da Câmara. Tem um jardineiro na Câmara, mas o Luiz e a Maria Helena, eles cuidam, eles regam. Aqui tem até uma hortinha que eles estão fazendo aqui na Câmara. E o Luiz, inclusive, dá consultoria, porque eu ganhei conversa bonsai. Com as plantas, o Luiz. Exatamente. Diz que esse é o diferencial, é conversar com as plantas. Eu ganhei um bonsai e ele que me ajudou. Ele e o Roberto Carlos, o cantor, que conversam com as plantas. Cartola estava errado, porque Cartola diz que as rosas não falam, mas o Luiz diz que falam, sim, se você souber ouvi-las. Mas elas podem não falar, mas elas escutam, então... O perfume que exala de ti. Gente, esse papo sobre flor que fala, flor que não fala, tá muito interessante, mas a gente já está saindo e vamos para um breve intervalo. Antes, agradecemos a presença da nossa colega Lucimara Nascimento neste primeiro bloco. Obrigada, Lucimara. E voltamos daqui a pouco com a presença do presidente do Conselho Municipal do Idoso, Adilson Domiciano. Até lá. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, recebendo agora no segundo bloco o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o ex-vereador Adilson Domiciano. Bom dia, seu Adilson. Já mais uma vez aqui com a gente no Bom Dia Jacareí para falar desse tema, que é o Conselho Municipal e as políticas públicas para o idoso em Jacareí. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Realmente, o tema é muito interessante e a TV Câmara está facilitando para a população conhecer um pouco da existência do Conselho. Porque essa semana, por exemplo, nós estivemos conversando com o público aí que não sabia, são servidores públicos ainda, hein? Não sabiam da existência do Conselho. E há quanto tempo já existe o Conselho? O Conselho existe desde 1992. Nós começamos como grupo pró-idoso e depois, em 94, passamos então à categoria de Conselho. 25 anos. 25 anos. Tem gente que não sabe que existe o Conselho. Tem gente que nem era idoso nessa época ainda e agora já está ali. Nem eu era. Participando do Conselho. Nem eu era, eu tinha 45 anos quando comecei a participar desse trabalho. Hoje, quantos conselheiros temos? Olha, são 32 conselheiros, são 16 titulares e 16 suplentes. É paritário, né? Tem a sociedade civil e o poder público. E é difícil você organizar um grupo para ser conselheiro. Porque a sociedade civil não tem, assim, ainda muito interesse em estar participando. E nós estamos trabalhando para que eles conheçam o conselho,
para que eles acreditem, porque a sociedade não acredita muito nas mobilizações, sabe? E o idoso, se ele quiser resultado, se ele quiser retorno para as suas necessidades, ele tem que se mobilizar. Sr. Adilson, é uma coisa para esclarecer para quem está em casa. Como que é mais ou menos uma reunião do conselho? O que é discutido lá? Como que atua o conselho? E uma pergunta importante, eu tenho que ter mais de 60 anos, mais para participar, tem que ser idoso ou qualquer pessoa está interessada em fazer essa discussão, em garantir esses direitos que a Constituição assegura aos idosos, pode participar? A reunião do conselho é aberta. A sociedade pode estar participando. Para ser conselheiro não precisa ter 60 anos. Basta ter vontade de trabalhar pela cidadania do idoso. E as discussões elas são em torno do dia a dia da pessoa idosa. Nós recebemos as denúncias. Hoje nós temos um setor muito bem organizado, que é a sala dos conselhos, ali na Rua Lamartine. Tem 4 funcionárias hoje trabalhando na sala dos conselhos e tem 3 ligadas diretamente ao Conselho do Idoso, onde as pessoas fazem as denúncias através do telefone ou pessoalmente, e isso é repassado então para o Conselho e a gente faz os encaminhamentos. Quais são as maiores demandas do Conselho? Vocês pensam em políticas públicas, recebem denúncias? Quais são as maiores... O que vocês trabalham mais? E quais os tipos de denúncias são mais comuns? Nós trabalhamos em todas as áreas, sabe? A gente recebe as denúncias, avalia para onde deve ser encaminhado, né? Porque o Conselho recebe as denúncias. A Secretaria da Assistência Social, que é a retaguarda do Conselho, é para onde a gente encaminha. A gente encaminha, então, através do ofício para a Secretaria da Assistência Social, que faz, então, a destinação daquela solicitação para os setores envolvidos. E, lamentavelmente, ainda as maiores denúncias são a respeito de violação dos direitos pela família. Lamentável, nós não conseguimos passar nessa fase. E a violação diversas. São explorações em termos do uso do benefício, apoderar-se do cartão magnético. Violência, tem casos de violência. Nós temos até agressão física contra a pessoa idosa. E o que a gente quer é que as pessoas atentem, que a família atente, e principalmente o idoso, que tem que se fazer denúncia. Mas ainda não existe aquela cultura de credibilidade quanto à punição dos violadores dos direitos. Os idosos têm medo de denunciar e ser penalizado, ser retalhado pela própria família. Sr. Adilson, qual que é a situação hoje na nossa cidade? O idoso que às vezes não pode contar mais com o amparo da família, não tem essa assistência, precisa ir para um asilo. Hoje a gente nem fala mais asilo, né? Fala numa casa... Hoje é abrigo de longa permanência. Abrigo de longa permanência, né? Esse termo não é mais nem utilizado. Qual que é a situação dessas pessoas? Olha, a situação era para ser melhor, mas infelizmente não depende do poder público só. É uma situação que depende de todo mundo, principalmente dos governos estadual e federal. Nós não temos no município ainda acomodações para atender essa população de risco. Nós temos os abrigos de longa permanência, em número de 3, né? Que é a Associação Humanitária Amor e Caridade, o Lar da Acácia e o Lar Frederico Ozanam, mas não comportam atender aos idosos do município. Tem as vagas para os casos de emergência. Infelizmente, alguns casos ainda estão em casa de passagem ou estão sendo assistidos na sua própria casa, exposto a risco. Ainda não tem uma definição de o que fazer com os idosos. Existe proposta. E nós, enquanto conselhos, estamos acompanhando de perto esse governo que assumiu agora. Tem uma proposta muito boa, estão trabalhando muito em cima da defesa da cidadania do idoso. E nós estamos criando aí mecanismos para chegar mais perto da população e para resgatar essa credibilidade do poder público em relação à defesa da cidadania do idoso.
Seu Adilson, quais são, já que a gente está falando sobre isso, quais são as maiores necessidades em Jacareí para a melhor qualidade de vida do idoso? A gente saiu pelas ruas, fizemos até um Povo Fala, perguntamos para a população se Jacareí é uma cidade preparada para o idoso, e a população acha que não, mas só em termos de mobilidade urbana, porque a calçada não está rebaixada, por causa de que a calçada ainda é muito irregular, mas tem muito mais que isso. Tem toda a rede de saúde, tem as terapias contínuas com relação a pessoas que têm doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, tem o sistema de lazer, geração de renda, como que o idoso pode aumentar a sua renda. Então tem muito mais coisa para se discutir, além de mobilidade urbana. Quais são, na sua opinião, as maiores necessidades do idoso em Jacareí hoje? Olha, eu acho que o idoso em Jacareí necessita de tudo. Tem projetos para isso. Nós temos o problema da mobilidade urbana, que não é só o problema de Jacareí. Jacareí é uma cidade antiga, construída não para esse público que tem hoje. E se você analisar, falando em mobilidade urbana, você vê que as nossas calçadas, elas não permitem duas pessoas caminharem lado a lado. No centro, sobretudo, né? E esqueceram que o idoso também é um portador de deficiência, porque depois de uma determinada idade, o idoso passa a ter limitação para caminhar. Ele precisa ter uma pessoa ao lado, ele precisa usar uma muleta ou uma bengala. Um andador, né, que ocupa mais espaço. Ou até cadeira de rodas. Porque o diabetes, que acomete aí a maioria da população idosa, leva ao agravante lá da amputação de membros inferiores. E aí ele passa a ser cadeirante. E digo que não é só problema de Jacareí, mas nós estamos falando de Jacareí. Jacareí, o cadeirante não tem a liberdade de transitar nas calçadas. Quando ele consegue transitar, quando ele tem que transpor a rua, ele tem dificuldade com as rampas. As rampas têm que ser mais adequadas, elas têm inclinação que não é condizente com o acesso do cadeirante. Sabe? Ou ela tem uma valeta para escoamento da água junto com a rampa, que ele desce na rampa e cai na valeta. Nem as igrejas têm acesso facilitado para cadeirantes ou para idosos que utilizam muletas. Semana passada mesmo eu tive que ligar para um vereador e pedir para que ele fosse num setor da prefeitura que não denegrindo a imagem de governo nenhum, mas porque isso é coisa antiga. Ali na farmácia do SIM, por exemplo, os idosos que precisam de ajuda de terceiro para eles se locomover, ele chega lá, precisa de mais uma pessoa, porque tem uma rampa não muito inclinada, mas não tem corrimão. Ele não consegue se apoiar. Então, isso é mobilidade. Ele teria que ter a facilidade de se locomover até chegar no balcão de atendimento. A gente ouviu muitas críticas das pessoas que estavam lá, e eu tenho acompanhado, sabe, as reclamações da população. E além de mobilidade, quais outras áreas o senhor acha? A saúde, em geral, ainda está deficitária. É previsto no Estatuto do Idoso que o poder público tem que criar uma equipe multidisciplinar para acompanhar o dia a dia do idoso. Não é só Jacareí também, voltando a citar essa palavra, porque tem muitas cidades que não têm, a maioria. Eu tenho participado da reunião de conselheiros no estado de São Paulo e a reclamação é única. A saúde ainda é deficitária no nosso município, embora exista a preocupação do governo municipal, mas ainda falta muito para chegar à condição regular. A equipe multidisciplinar é aquela equipe que cuida do idoso em casa. É a equipe para atender o idoso acamado. Porque a maior preocupação que você tem é com bailes, com prática de esportes, caminhadas, etc. Mas a gente não pode deixar de se preocupar com aqueles idosos que estão em casa, necessitando de ajuda de terceiros, de um cuidador. Então, o município ainda não tem um curso para cuidadores de idosos. O governo federal teve aí a iniciativa de iniciar uma fala da legalização da profissão de cuidadores idosos, mas até agora nós não temos nenhuma oficialização disso em relação
a municípios aí que estejam praticando esse trabalho. Existe, eu repito, a preocupação da Secretaria da Assistência Social em estar fomentando cursos para cuidadores idosos. E nós estamos acreditando muito, porque o governo está aí com 6 meses, 7 meses, né, de governo, mas já tem propostas boas para o segmento do idoso. O governante faz a parte dele, eu acho que até a Jacareí está fazendo a lição. Mas nós tivemos, por exemplo, na semana passada, a 11ª Conferência da Assistência Social. A gente esperava, eu, como conselheiro do idoso, eu esperava uma participação popular muito maior. A organização foi excelente, as propostas foram excelentes, mas o usuário não compareceu conforme se esperava. E quem sabe das necessidades do público são os usuários para estar apresentando. Os profissionais da assistência social, como disse a palestrante que participou na abertura do fórum, da conferência, a assistência social não é para resolver problema. A assistência social é para que não haja problema. Então ela tem que trabalhar no aspecto preventivo. E o aspecto preventivo só se faz se tiver participação popular. Porque quem traz a problemática para o poder público é a população. Seu Adilson, a gente vai dar um tempinho na entrevista. Falando em direitos dos idosos, vamos conferir uma matéria da Rede que informa sobre novos direitos garantidos aos idosos na faixa dos 80 anos. Confira. Hoje eu vim dar uma dica para quem tem mais de 80 anos. Eu vou falar sobre a prioridade especial. O presidente Temer sancionou uma lei que saiu da Câmara e passou aqui pelo Senado para dar prioridade especial para os idosos que têm mais de 80 anos. Porque vamos combinar, né, gente? Tem a fila preferencial no mercado. Aí nela tem o idoso de 65, tem a gestante, a mãe com criança no colo, tem o cadeirante. E às vezes, aquela senhorinha que tem quase 90 anos fica lá atrás esperando um tempão para ser atendida. A lei, você pode anotar aí para você usar na próxima vez que você tiver numa filona. É a 13.466 de 2017. E as regras dela já estão valendo. Os maiores de 80 anos têm prioridade na fila preferencial para quase tudo. Não nos hospitais. Lá o critério continua sendo o risco de morte. Nos processos judiciais, que costumam ser demorados, os octogenários também têm prioridade. Aqui no Senado, a gente continua a dar muita notícia que muda o dia a dia de todo mundo. Se você quer ficar por dentro, você pode acompanhar a Rádio Senado, o portal de notícias no site senado.leg.br e a TV Senado. E tem também o canal da TV Senado no YouTube. Olha lá! Bom, e agora é hora da gente conferir as dicas da agenda cultural com o Aleph Gonçalves. Oi, gente! Chegou agosto e as programações desse mês seguem a todo vapor. O quadro Agenda Cultural começa hoje com a exposição fotográfica Lacuna, Narrativas do Silêncio, um projeto da LIC, Lei de Incentivo à Cultura, que começou esse mês lá no Educamais Jacareí. E o Cineclube exibe hoje o documentário brasileiro Mazzaropi, às 8 da noite, na Sala Mário Lago. Lembrando que a entrada é gratuita, mas quem quiser ajudar a APA, Associação Protetora dos Animais, pode levar 1 quilo de ração para cães ou gatos. Nesse mês temos o espetáculo do The Black Circus, que acontece de terça a sexta-feira às 8h30 da noite e aos sábados e domingos às 4 da tarde, às 6 e às 8h30 da noite na Avenida José Cristóvão de Arouca, próxima à diretoria da Fundação Cultural. Amanhã, sexta-feira, na Praça Largo do Riachuelo, acontece uma feira de artesanato e produtos orgânicos, às 6 da noite. E também às 6, no Pátio dos Trilhos, acontece mais uma batalha nos trilhos, e nessa edição a batalha será em duplas. Neste fim de semana também tem mais Festival dos Imigrantes, com a apresentação instrumental de Aguinaldo Dias, às 6h30 da noite. O festival acontece na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 1940, no Jardim Esperança, e a entrada custa R$ 5. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com as programações de sábado e domingo. Tchau, tchau! E aproveitando a presença do seu Adilson, que está aqui do meu lado, vamos reprisar uma reportagem que fala sobre os idosos e as vagas de estacionamento exclusivas para a categoria. O que muita gente não sabe é que mesmo os idosos precisam fazer o credenciamento para usar essas vagas exclusivas. Confira na reportagem de Rudmila Rodrigues. Estacionar o carro às vezes é bem difícil.
As vagas nem sempre conseguem atender todo mundo. Por isso, existem vagas preferenciais destinadas a quem já passou dos 60 anos de idade. As vagas destinadas aos idosos devem estar sinalizadas e serem de fácil acesso. Estacionamentos públicos e privados devem destinar 5% das vagas a essa parte da população. Mas para ter direito a estacionar, o idoso precisa ter a credencial, uma espécie de carteirinha que comprova a sua idade, igual a do seu Leonardo, que encontramos estacionado na vaga preferencial. Seu Leonardo, eu vi que o senhor estacionou aqui na vaga de idoso, está com sua credencial. Queria que o senhor me falasse um pouquinho se o senhor acha importante essa medida de ter essa credencial para utilizar. O que o senhor acha de ter a credencial e poder utilizar as vagas? Eu acho muito importante e, inclusive, recomendo que todas as pessoas que já têm esse direito possam usufruir desse benefício. É muito importante, você tem vagas especiais e pode com mais tranquilidade usufruir. Faz tempo que o senhor retirou a do senhor? Eu tenho a minha aproximadamente há 4 anos. Está quase na hora de renovar, então? Já fiz acho que se não me engano 2 renovações e ficar sempre atento, às pessoas que têm o direito e que já está também com proximidade de vencimento da sua credencial, fazer a sua renovação para estar sempre com esse benefício em dia. Para nós idosos, porque eu me incluo, é muito útil. O que está faltando é respeito às nossas vagas, porque as pessoas continuam utilizando espaços sem o uso do cartão, às vezes até os próprios idosos. E eu não atribuo isso à maldade da pessoa idosa, e sim à falta de divulgação. A credencial é um direito garantido por lei e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Ela é válida em todo o território nacional e deve ser renovada a cada 5 anos. Os interessados devem procurar o Atende Bem Cidadão, que fica no prédio da Prefeitura. A credencial de idoso é um documento pessoal e é utilizado para autorizar um veículo a estacionar nas vagas que são prioritárias para o idoso. E é um documento que ele era expedido antigamente e levava entre 60 e 90 dias, todo o trâmite da entrada da documentação até a expedição de documentos, levava esse tempo. E era uma reivindicação do cidadão de que a gente conseguisse enxugar esse prazo. Então, a Secretaria de Administração, junto com a Secretaria de Mobilidade, se reuniu para tentar enxugar esse fluxo. E hoje ele é expedido na hora, na média tem sido em torno de 40 minutos entre retirada da senha e a emissão do documento, está em torno de 40 minutos. Além de ser entregue na hora, o documento conta com a identificação antifraude que garante sua autenticidade. Em 2016, foram entregues 2.600 credenciais. Em 2017, até o mês de junho, foram emitidas cerca de 1.400 credenciais. O idoso tem que vir pessoalmente ou através de uma família, trazendo uma procuração simples ou comprovante de filiação. No próprio RG, vem o nome do pai e da mãe. RG, CPF e um comprovante de endereço em nome do requerente. E ele vem aqui com os originais, não precisa tirar cópia, a gente escaneia e devolve, é expedido na hora. No caso de renovação de um documento que já foi expedido anteriormente, tem que trazer a credencial antiga, porque o documento é trocado. E se perdeu ou extraviou, o munícipe tem que fazer um boletim de ocorrência online mesmo, rapidinho, e trazer para nós esse número, para que a gente se registre o extravio desses documentos. Quem retirou a credencial pela primeira vez foi o seu José Emílio. Eu fiquei sabendo, entremei um amigo meu, que ele foi pegar uma vaga de idoso lá e falou para mim, por que você não pega vaga de idoso também para você, por causa da sua idade já, está avançada? Eu falei assim, então eu vou fazer isso aí. Aí eu peguei e vim aqui na prefeitura e peguei a vaga também. Sem ela, qualquer um vai reclamar. Falar que está pegando vaga de idoso aí, apesar que eu já sou idoso também, mas menos assim. Eu acredito que muita gente deixava de dar entrada nessa documentação por essa questão do tempo que se levava e da burocracia. Então, a gente ter conseguido enxugar isso, com certeza está atraindo o pessoal de 60 anos ou mais a garantir esse importante documento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a infração para quem estacionar em vaga preferencial sem o uso da credencial é gravíssima. Além de multa de R$ 293,47, o motorista perde 7 pontos na carteira de habilitação. Já na Zona Azul,
não há isenção do pagamento aos idosos. Quem dá carona para um idoso também pode parar na vaga, mas deve estar com a credencial. Tudo bem, a gente assistiu aí novamente a reportagem da Rudimila Rodrigues sobre a vaga dos estacionamentos, mas, seu Adilson, muitos idosos se locomovem no transporte público em Jacareí e a gente tem uma novidade em relação a isso para essa população. Queria que o senhor abordasse com a gente, que é a questão da identificação, da biometria, do reconhecimento. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Olha, graças a Deus nós conseguimos abolir a biometria. Depois de muitos anos lutando, de muitos anos, vocês deram cobertura para nós na reivindicação na Câmara da Melhoridade há 3 anos. Então, é um tema que era recorrente em todas as edições da Câmara da Melhoridade. Essa era uma proposta que vinha à tona e saía lá no documento final e era levada ao prefeito. E só tinha promessa, né, de solução. Hoje nós temos a efetivação disso. O prefeito, em abril, ele fez um decreto. E antes do prazo fatal, a empresa já tinha implantado o sistema. Só tem uma reclamação aí, mas eu acho que é sanável, que é o modo de estar fazendo o documento. Os idosos reclamam muito por ser lá na rodoviária nova. Eles gostariam que fosse na região central, para facilitar a vida. Ou um outro posto de atendimento ali no centro. Ou um outro posto, desde que seja aqui na região central. Porque o intervalo de um ônibus e outro lá para aquela região é muito longo. Então, essa é a reclamação da população. Eu vou até estar conversando com o pessoal da JTU, mas tenho certeza que eles vão facilitar. E sempre foram solícitos. Nós, sempre que queríamos discutir a respeito da dificuldade na biometria, eles estavam presentes. Então não tem mais biometria, não teremos mais biometria nos ônibus da cidade de Jacareí. Nós temos agora a biometria facial. Exatamente, reconhecimento facial. Reconhecimento facial, estão fazendo as carteirinhas. Aqueles que têm o cartão do sistema antigo, vamos dizer já, né? Não precisa fazer recadastramento. Só os que vão adquirir o cartão que nunca tiveram, precisam, claro, ir lá na rodoviária nova para estar fazendo isso. Lá no posto de atendimento da JTU. Seu Adilson, o pessoal que está nos assistindo, de repente eles pensem... De repente eles nem têm a esperança de ter uma frente parlamentar em defesa do idoso, como a gente tem agora, de ter um conselho do idoso. De repente, diante de todas as situações que estão acontecendo no país, as pessoas estejam desacreditadas na política, desacreditadas em melhorias que possam beneficiar, como por exemplo, a melhoridade. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Acreditem, os governantes estão aí trabalhando em cima disso, mas a mobilização, eu repito isso, o idoso tem que aprender a se mobilizar para reivindicar e acompanhar o que está acontecendo. Tem muitas coisas novas acontecendo aí, tem muitas propostas do governo aí para serem implantadas, aqui em Jacareí principalmente. Olha, nós estamos iniciando o trabalho aí para a comemoração do Dia Internacional do Idoso, aí, no 1º de outubro. Ontem, numa reunião com a secretária da Assistência Social, ela trouxe para a gente a vontade de estar criando, além de comemorar o Dia do Idoso, a Semana do Idoso. E essa Semana do Idoso vai consistir em várias práticas esportivas, principalmente em conversa com a pessoa idosa, através dos CRAS, né, dos CREAS, para estar conversando com a população, levando palestras informativas. E nessa Semana do Idoso existe a proposta de ir para as escolas. Então, precisa o idoso se interessar em discutir os seus interesses e conhecer o Estatuto do Idoso, né? Já tem muitas mudanças, né? Por exemplo, ontem foi aprovado o projeto de lei do vereador Valmir, que vai rebaixar as calçadas onde tem faixas, tem a frente parlamentar, tem o ponto digital, que já acabou. Então, algumas mudanças estão acontecendo. Eu que digo, os poderes constituídos aí estão preocupados com a cidadania do idoso. O que precisa é que a gente leve para eles a problemática. Nós temos aí o Ministério Público, hoje muito próximo do Conselho, muito interessado em estar discutindo, fazendo capacitação dos envolvidos na política do idoso. Sr. Adilson, para a gente reforçar a participação no Conselho, eu queria que o senhor
deixasse um contato, o Conselho tem uma sede, onde acontecem as reuniões, quem que a pessoa que está assistindo a gente quer participar dessas discussões, como que ela procede? O Conselho tem a sede ali na Rua Lamartine, que é a sala dos conselhos, mas através da Prefeitura, as pessoas é difícil de guardar número de telefone. O número mais fácil de guardar é o 39559000, que é o centro, o tronco, né, da Prefeitura. Liga lá e pede o número da sala dos conselhos, faça as reclamações. O governo estadual criou aí o Disque 100, onde as pessoas fazem as denúncias, então mais uma forma de facilitar que levem as reclamações. Mas a gente convida as pessoas para estarem participando. A partir de outubro, então, nós vamos estar realizando fóruns, nós vamos retomar os fóruns e vamos para as escolas, vamos para as comunidades. Nós queremos fazer parceria com a Sociedade Amigo de Bairro, porque o CONSAB parece que foi diluído aí, né? Não existe mais. Nas escolas é um trabalho de prevenção, o que vocês fazem nas escolas? Isso, nas escolas a proposta que nós tínhamos antes, já que trabalhávamos, é levar informação, fazer com que as pessoas saibam o que está escrito no Estatuto. E, por incrível que pareça, a criançada tem um interesse incrível em discutir a problemática do idoso. A criançada que a gente acha que não se interessa, eles presenciam em casa e guardam para eles. Quando você abre um espaço de discussão, as crianças trazem assuntos impressionantes, que surpreendem até os professores. Nós fizemos aí uma palestra na escola, lá no Parque Meia Lua, e as crianças nos surpreenderam com os questionamentos. Então, o que precisa é que haja informação. E, com certeza, nós vamos, esse ano, reiniciar nosso processo de informação às pessoas, a criançada aí. Porque idosos todos vão ser, né? Só não vão ser idosos aqueles que morrerem antes. Sr. Dilson, reforça o número do telefone para a gente, eu peço para as pessoas ligarem direto no ramal, no central da Prefeitura, 39559000. Porque é um telefone que nunca... O pessoal está assistindo a gente aqui pelo Facebook e o Chico está perguntando para a gente aqui se a credencial de deficientes também é lá no Atende Bem, né? Está comentando em relação à matéria. Eu acredito que sim, Chico, eu não tenho essa informação agora, mas é lá no Atende Bem, o senhor Adilson está confirmando aqui, você também pode chegar lá no Atende Bem. O Atende Bem é a porta de entrada da Prefeitura. Então, tempo da Prefeitura. O cidadão, quando tem alguma dúvida, ele procurando o Atende Bem também, ele vai ser encaminhado para o departamento, ele vai, se não resolver ali, ele vai ser orientado como resolver a sua questão. Então tá aí, Chico, a tua resposta. Bom, senhor Adilson, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar aqui a nossa edição de hoje. Hoje comemoramos 2 anos do jornal Bom Dia Jacareí, aqui na TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos vocês que acompanham a TV de Jacareí e fazem uma TV pública de qualidade. Agradeço também à sociedade civil organizada que nos consulta aqui, que nos busca, que nos procura, como é o caso do seu Adilson, e tem essa parceria aqui com a gente. Esse é o nosso papel, o papel da TV Câmara Jacareí é divulgar aquilo que acontece em nossa cidade, além, é claro, da divulgação da vida pública aqui do Poder Legislativo de Jacareí. E você já sabe, confira toda a nossa programação no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta e compartilhe o nosso conteúdo no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Tem muito mais informações do Poder Legislativo, das sessões ordinárias, de tudo que acontece aqui dentro. Confira no site jacareí.sp.leg.br. Amanhã, o Bom Dia vai falar sobre o Festival dos Imigrantes, que aconteceu na semana passada, e vai continuar neste final de semana. Foi um sucesso total. Eu estive lá, vocês que não estiveram, compareçam, porque vai valer a pena. Esperamos por você amanhã às 9 horas. Até lá!